Oiê! Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo, né, nesse mês aí de julho. Para quem tá chegando aí, esse mês é meu aniversário, então eu tô vestido de Cinderela, porque é meu aniversário esse ano. Eu iria fazer de Cinderela, mas com o que tá acontecendo no mundo não vai ter como fazer festa, então a maioria dos meus vídeos vocês vão ver assim. Eu repito às vezes um pouco, porque tem gente que cai de paraquedas, né? Faz uma, igual eu que fiz quando pesquiso coisas no Google, aí aparece e vê essa figura aqui e fala, que é isso, gente? Então, para algumas pessoas que já me seguem, vocês vão estar ouvindo mais ou menos isso no começo, só para dar a explicação para quem chega e de repente, né, ou vem por indicação, é mais ou menos por aí, tá bom? Bom, primeiramente, vamos aí começar mais um vídeo com o apoio dos patrocínios Copa Gás e Vida Classe. E, lógico, né, minha atleta superação, que no caso é a minha micro pequena empresa. Uau! Tô ficando chique, gente! Então, a parada é o seguinte, eu dei uma parada esses tempos aí de gravar vídeo. Eu tava dando uma pesquisada como o meu público tava reagindo nos vídeos que eu tava gravando. E eu tirei uma base em cima do que vocês me passaram. Então, meus vídeos vai ser bem, por isso que eu sempre tô colocando lá no meu Facebook, na minha página, no meu perfil pessoal, no Instagram. Quem não me segue pode seguir Atleta Cristal. Vai estar aí na tela direitinho como se inscreve. Para os deficientes visual, o Cristal é com K e Y. Então, eu sempre tenho que colocar lá, mais eu, né? Porque assim, eu comecei a gravar os vídeos contando um pouco da minha história, tem histórias aí da minha vida e tal, e trazendo o meu dia a dia, etc e tal. Quando eu vi que tava sendo um pouco do caminho, aí eu, tipo, opa, peraí, não é essa a proposta minha quando eu comecei a gravar. Então eu parei com a agência, conversei e então a gente retomou ao ponto de partida. Hoje é um vídeo de motivação. Assim, vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui a ouvir quem me acompanha, né? Eu sempre conto minha história, plá, ponto. Só que dessa vez eu vou contar um pouco, né, da minha história, uma parte da minha vida, né? Assim, assim, eu contei, fiz um resumão há um ano atrás, mais ou menos, eu gravei Fabi por 30 dias. Então eu gravei vários vídeos contando cada passo, né, assim, desde quando eu nasci até agora. Então eu resumi bastante coisa. Então tem muita coisa aí que foi pulada, tal, né? Muitas dúvidas ficarem na cabecinha de vocês, tanto que eu venho tirar, daí tem vídeos aí, né, tirando curiosidade de vocês, que é onde realmente eu vi que tem muita interação. Então, só que dessa vez eu não vou só contar a minha história, eu vou fazer você refletir em cima do que aconteceu na minha vida. Espero que essa é a minha ideia mesmo. Lembrando que não vai ser sempre vídeo de motivação, como eu falei, vai ser vídeo trazendo aí conteúdo do esporte, como eu tô mexendo um pouco com a área da saúde, vou fazer psicologia. Então vai ser um vídeo da minha vida, o que eu faço no dia a dia e trazendo alguns conteúdos e informações dentro daquilo que eu vivo, tá bom? Voltando aí ao assunto. Então eu espero que minha história possa ajudar quem tá perdendo a visão agora, né, que perdeu aí a visão ou perdeu algum membro do corpo, porque qualquer tipo de perda na nossa vida é dolorido, né, é complicado. Então espero que minha história, sei lá, não sei aonde vai parar, não sei onde esse vídeo vai chegar, em que mãos vão chegar, porque a internet a gente pode pegar tanto pessoa boa quanto pessoas ruins. Para alguns é insignificante, para outros esse vídeo vai ser de autoajuda, enfim, eu não sei. Eu sei que eu tô seguindo um projeto que eu já queria há muito tempo colocar em prática e eu tô vendo que tá tendo um retorno muito legal. Então a gente vai pegar nessa pegada aí, fica ligado porque vai ter muita coisa bacana. Então, eu contei, né, há um ano atrás mais ou menos a minha vida e eu vou retornar dos meus 12 anos, quando eu perdi a visão, a mais ou menos meus 21 anos. Nesse período aí passou muita água embaixo dessa ponte, né? Só que nem tudo assim a gente dá para contar, porque tem coisas que é muito, muito pessoal e são feridas que já foram fechadas que não vale a pena, né, mexer, a não ser que alguém em particular esteja passando por algum problema, aí eu conte, né, pessoalmente, tal, assim, mas vídeo assim vai ser mais algumas coisas que eu vejo que vai ser útil para a vida de vocês. Então, quando eu perdi a visão,
A minha mãe já sabia que eu iria perder a visão. Eu, eu vou contar o período da escola, tá? Quando eu larguei das bonecas, etc e tal. Então, minha mãe já sabia que eu iria perder, eu estava no ensino comum. Ensino comum é quando você escreve de lápis, caneta, usa borracha, que é a coisa normal de quem enxerga usa, tá? Então, a gente fala ensino comum. E nessa época, como eu falei, a minha mãe chegou para os meus professores e falou que não adiantaria eles estar me ensinando uma coisa que daqui uns meses, né, não ia poder mais estar usando. E eu já estava com dificuldade de ler a lousa, né, o quadro e tal. E aí eles me mudaram pro braille, ou seja, rejeição na certa. Porque quem quer aceitar a cegueira, assim, tipo, eu enxergava, né, assim, não enxergava mundos e fundos, mas eu tinha um pouco de visão. Então ainda, um pouquinho que a gente tem ali, aquele rascunho que a gente segura até onde dá, né? Então você se segura no máximo que pode. Então eu olhava para aquilo, não me via escrevendo em braille, lendo em braille, de forma alguma eu aceitei isso, e já começou a rejeição dali, acho que. E aí tinha uma menina, Gisele, que foi a minha colega por muito tempo na escola, na vida aí até os meus 21 anos, depois a gente perdeu o contato. E a gente se reencontrou no futsal há 10 anos atrás. Isso é uma história. Ela foi uma peça muito fundamental porque eu tinha 12 anos, ela era mais. Eu acho que eu era 10 ou 6 anos mais velha do que ela, alguma coisa desse tipo. Acho que 6. Então ela tinha 7 ou 6 anos na época. E ela já tinha perdido visão com 4 anos, por um problema que ela teve na vista. E ela me ajudou muito. E ela falou uma frase que até hoje eu guardo no meu coração, que foi que me ajudou muito. A vida dela em si foi a minha base para continuar nessa vida de cego, né? Porque graças a Deus até os meus 12, 13 anos eu pude ver ainda o mundo, né? Lembro bastante coisa. Então a força dela me ajudou a ter força para seguir. Isso que eu acho super legal, né? Quando a gente vê assim outra pessoa. Então aí eu perdi a visão, como já tem essa história aí no vídeo, tá? Aí, Fabi por 30 dias. Aí eu fiquei 1 ano sem sair de casa, eu não aceitei essa perda. Depois eu trago um outro vídeo especificando esse ano como foi eu me erguer e tal, direitinho, tá? Pra não ficar um vídeo muito extenso. E desse 1 ano eu fui pra escola, voltei à escola, aquela bagunça e tal. E comecei a estudar em braille e em 8 meses eu aprendi a escrever, a ler em braille, né? Foi muito rápido, muita coisa na minha vida nesse período dos meus 12 aos 21 anos aconteceu muito rápido e eu perdi muita coisa e não tive a oportunidade de viver coisas que uma menina de 16, 17 anos vive normalmente. Então hoje em dia isso reflete um pouco, sabe, na minha vida. Então não é bom pular fase, assim, quem tem 15 anos, viva a sua vida de 15 anos, quem tem 14, 16, não queira ser adulto antes da hora, porque aproveita essa fase, faça o que tem que fazer erre que tem que errar, porque faça escolhas certas para que no futuro vocês não venham querer voltar atrás de uma coisa que não dá para voltar, tá certo? Então eu perdi muita coisa nesse período aí. E aí eu fui pro ensino comum junto com a Gi. E em 2005, só que na época eu já tinha 14, 13 anos, eu tinha feito uma outra cirurgia, quase morri na cirurgia, eu contei isso também no outro vídeo. E então eu fiquei um período afastada e voltei de novo a estudar. E a gente já estava lá no ensino comum na 2ª série. Então, uma menina de 14 anos tá na 2ª série, você convive com pessoas de 9, 8, 7 anos. Então você vive naquele mundinho ali, né? Tipo, eu tava muito atrasada. E aí, nesse período todo, eu comecei a estudar com ela. Eu brinquei de boneca, gente, até meus 18. Agora tá dando cheio meu celular. Aí eu fico empolgada e depois eu não consigo. Aí eu perco tudo que eu falei. Ai, vambora, vamos lá, começar. Então eu brinquei de boneca até meus 18 anos. E assim, você deixar de brincar de boneca que você quebra braço, você chora, você perdeu uma boneca, você chora pra você ir pra vida de adulto e você ver lidar com pessoas com boneca adulto, né? Vou botar assim, né? Que é uma pessoa que machuca você de verdade. Você chora por um boneco quebrado e hoje em dia você chora por um tapa dado por um adulto. Tapa que eu falo em palavras, em atitude. Então, nesse período aí aconteceu muita coisa mesmo.
Foi o período que meus pais se separou, enfim. E aí eu estudei com a Gi até 1999, que foi aonde eu fui para o ensino comum sozinha. Esse período aí eu tava com a Gi na outra escola no Raul Vidal. E aí minha mãe tava com um pouco de dificuldade de estar me levando, porque eu não andava sozinha. Eu era totalmente dependente da minha mãe. E aí tinha um IEPIC, que era perto da casa, do trabalho dela, né? E eu fui estudar lá sozinha. Ou seja, até então eu vivia com mais 2 deficientes. Então a gente tinha o nosso mundinho ali. E vivíamos com pessoas que enxergavam, a gente conversava, mas eu não, depois que eu saí de perto deles, com certeza eles também, eles já viviam, na verdade, um pouco mais do que eu. Eu era mais dependente deles. Então eu sofri muito com essa separação, porque eu gostava muito da Gi. E aí eu senti muito essa separação, mas como a vida, né, como eu falei, né, a gente magoa as pessoas e a gente também é magoado, e aí a gente teve que se separar. Eu demoro muito, muito tomar a decisão. Eu sempre fui assim, eu vou ali até onde dá, sabe? Quando eu vejo que não dá mais, que tá me machucando muito, aí eu dou um ponto final, porque eu acredito que as coisas no meio do caminho, nem porque eu tenho que falar devagar, no meio do caminho a gente tem que, tipo, parar, né? Poxa, a gente tem que pensar um pouco na gente, mas eu acho que isso não vai mudar. E aí eu fui pro ensino comum, como eu já tava, só que sozinha. Aí você imagina sentar numa sala, gente, só eu de deficiente, morrendo de vergonha, porque naquela época eu tava com 20 anos, eles tinham o quê? 12, 13 anos, de 13 a 15 anos, que eu já tava ali na 7ª, 8ª série, por aí. Então, e ali era eu por mim. Foi aonde eu aprendi a tomar minhas decisões, a fazer as minhas escolhas, a eu ser responsável por tudo aquilo que eu viesse fazer. Eu não andava sozinha ainda, eu comecei a andar lá, foi lá nessa escola que eu comecei a andar sozinha. Então eu comecei a conviver mesmo, duro e cru, com pessoas que enxergavam. Por isso que eu sou mais desinibida, né? Tanto que eu falo que eu não me vejo nesse mundo cegal. Eu não consigo conviver com cego. Eu acho eles muito habitolados às vezes. Eu não sei porque a criação que eu tive, a forma que o mundo me ensinou a viver, sabe? Eu por mim, tanto que eu tenho um pouco de dificuldade no relacionamento a dois por isso, eu tenho que rever muito, porque eu sempre fui eu e eu, sabe? E então isso me prejudica muito hoje em dia. Muito mesmo. Hoje em dia é um pouco menos que eu tiro o pé do freio, mas ainda me prejudica. Então tem coisas que acontecem lá atrás nas nossas vidas que a gente lembra que eu falei pra vocês que ia ser uma história da minha vida para vocês refletir? Então começa a anotar aí o que vocês acham de interessante, né? Depois deixe no comentário. Então a gente volta, tem coisas que não dá pra voltar atrás, não dá. Então eu perdi muita coisa, coisas que eu vivi, que meninas de 16, 17 anos, como eu falei, eu perdi muita coisa, eu tive que engolir muita coisa rápido, foi tirado muita coisa de mim, até conversa com meus pais. Eu vivia mais no hospital do que com... Eu não lembro do meu irmão direito, porque a gente não teve essa oportunidade de viver junto, exatamente de viver muito dentro do hospital. Então eu perdi muita coisa, muita coisa. E aí foi onde eu conheci o esporte. O meu professor de educação física, ele fala: Fabi, só não vira cambalhota porque não dá. Na época, né, a forma de expressão. Porque ele me botava pra jogar vôlei com as meninas lá da minha sala, eu jogava vôlei, brincava de pega-pega. Nossa, eu pintava o set naquele pique, eu vivia correndo pra lá e pra cá, sem enxergar. Então, assim, sempre com alguém, uma menina do meu lado, né? E então, eu sempre tive esse convívio, desde novinha, né? Quando eu comecei a voar, sair da gaiola, né? Vamos botar assim. Então, o IEPIC, ele foi uma escola muito grande, tanto ali quanto para a vida. Eu dou graças a Deus por ter tido essa oportunidade de ter passado por isso tudo, porque se não fosse isso, não fosse a separação dos meus pais, se eu não fosse jogada para o mundo, abortada, né? Para o mundo, eu acho que hoje eu não estaria aqui contando essas histórias para vocês. Não estaria, gente. Eu acho que eu estaria morta, ou eu estaria internada, ou era uma pessoa muito depressiva, né? Eu, assim, passei por muita coisa ruim, passei, mas eu confesso para vocês que as dores me ensinaram a ser o que eu sou, sabe? Me ensinaram a crescer. Então, para você crescer na vida, você sempre perde alguma coisa lá atrás. Você sempre vem com marcas, mas marcas que você possa olhar com um olhar assim, de gratidão. Por mais que tenha te machucado, sabe? Porque tem marcas que machucam, que você olha e você lembra aquilo com revolta, né? Então, tenta olhar para isso com uma forma de aprendizado.
tenta extrair algo bom dessas cicatrizes, sabe? Não deixe isso matar vocês, a vida de vocês, o dia a dia de vocês, sabe? Então, por isso que eu falo que eu não olho, eu falo que, eu falo muito, eu já postei uma frase, eu acho que, eu não sei se vai ser postado, eu postei. Eu não vejo o mundo da forma que o mundo quer que eu veja, eu vejo o mundo da forma que Jesus quer que eu veja. Então eu falo que a minha forma de ver, às vezes, de olhar as coisas é diferente. Eu não sei dizer porquê, por onde, o porquê. Eu acho que isso é minha. Então muita coisa em mim eu não quero perder. Principalmente esse meu lado crianção, assim, é uma coisa que eu não quero perder. Eu gosto muito de ser bagunceira, de ser sapeca. Tem coisas que você mesmo com você tem que tirar para você e ver, não, isso não está acrescentando, isso eu tenho que mudar, mas não, isso aqui eu posso deixar. Tem coisas que faz parte da sua essência, aí é você descobrir o que é a sua essência e o que está de mais aí que está atrapalhando a sua caminhada. É o que eu tiro com a minha história de vida, sabe? Assim, eu conto a minha história para vocês, mas eu também aprendo muito com a minha história, porque eu vejo que eu tenho muita coisa para acertar, como sempre, eu posso viver 100 anos que eu sempre vou ter que acertar, mas ainda dá tempo para recomeçar. Gente, só de você acordar, respirar, estar vivo, poder olhar o céu, poder fazer as coisas, já sabe, tem tanta gente que está ilimitado até nas suas próprias dores, que não deixa caminhar. Pior isso, sabe? Quando a pessoa está presa nas suas dores, sabe? Nas suas cicatrizes, sabe? Nas suas marcas, que não deixa ela prosseguir. Eu falo que isso é a pior prisão que tem. É a mágoa, o rancor, sabe, o ressentimento. Isso pra mim é a pior prisão que tem, não é você estar em cima de uma cama. Tem muita gente que está em cima de uma cama ilimitada, mas está mais feliz que muita gente que está andando aí, porque fica presa a certas coisas que atrapalham a sua vida espiritual e física. Então eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.